Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rodrigo Carvalho Moraes e eu vou apresentar o Projeto 1, que tem o Gustavo Carvalho Moraes, Lucas Rodrigues Basso e o Vinícius de Souza Trentinho e eu, é claramente. Primeiramente, vou apresentar um pouco do fluxograma mostrando isso no código, né? Então, primeira coisa, ele vai iniciar o pique, né? Então, quando você ligar o pique, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a configuração das variáveis. O que é essa configuração das variáveis? É toda essa parte aqui de cima. Então, ele vai setar aqui a parte das configurações, né? Isso aqui é a parte do você quer que o cara consiga ler ou não. Ele vai setar essa parte do bank, então você vai fazer essas definições. Você vai setar a parte do contador, você vai definir o controle aqui como zero inicialmente. Você vai colocar as constantes mínimo, que é 1, máximo, que é 9, e o tempo do filtro, que é 230, né? As entradas, essa parte do reset, então quando ele vai para o reset, ele vai para o início, ele vai direto para o início. E a parte da interrupção, que ele entra na interrupção e já sai da interrupção direto, né? Então, isso aqui é parte do início e das configurações de variáveis. Depois ele entra na subrrotina do início, que é essa subrrotina aqui, que você tem algumas partes, que é a parte de setar o trisar, né? Que é o que vai ser entrada e saída no trisar. Então, a única entrada vai ser o bit 0, 1, 2, então bit 2 vai ser entrada e o resto saída. A mesma coisa para o trisb, só que o trisb é tudo saída. O option reg ele seta como 1 essa daqui, né, o bit mais significativo, ou seja, no manual do PIC, ele fala que esse bit aqui significa que você vai ter o resistor de pull-up no port B. Então, quando você seta 1 aqui, você ativa esses resistores. Aqui você tira todas as interrupções, beleza? Aqui você dá um clear no port A, então se tivesse setado o port A ou o port B com algum nível lógico alto, ele zera tudo. Então, tanto o port A ou o port B vai ser zerado. E aqui é a parte do contador, que ele seta o contador com o valor mínimo, né? Então, ele joga o mínimo pro W e do W ele joga pro contador. Aí ele vem para a subrrotina do main. Subrrotina do main, ele vai fazer que o contador vai mover pro W, né? Então, ele pega o conteúdo do contador e manda pro W. E do W ele manda pro port B. Ou seja, o contador está iniciando em 1, que é o mínimo, beleza. Então, ele está iniciando em 1, então o port B vai estar em 1. O que é o port B? É essa parte aqui. Então ele vai estar com 1, ou seja, tudo 0 e só o último, o mais baixo em 1. Ele pega o tempo do filtro e joga no filtro, né? Então ele pega o tempo do filtro, manda pro W, do W eu mando pro filtro. Beleza? Aí eu venho e faço a parte da checagem, que é essa parte aqui. O que ele vai fazer? Ele vai checar se o botão está pressionado, que é essa parte aqui. Se o botão estiver pressionado, ele vai mandar nível lógico baixo. Então, se o botão tiver nível lógico baixo, que é quando ele está pressionado, ele vem para cá. Se não, ele volta para o main e executa essas funções de novo. Se ele estiver, então vamos supor que ele está, ele vai pular essa instrução e vai vir para isso aqui e vai ficar decrementando o filtro. Ou seja, ele vai vir para cá e vai voltar aqui para cima e vai decrementar o filtro até que esse filtro seja igual a zero. Quando esse filtro ser igual a zero, ele vai pular essa rotina de voltar aqui para cima. E aí, se o filtro for igual a zero, que é aqui, ele vai para essa parte do tratar o BT, ou seja, ele vai tratar o controle. Inicialmente, a gente sempre seta o controle igual a 1. Então, aqui, se é 1, ele não pula essa instrução. Se é 1, ele vai. Quer dizer, ele inicia como 0, na verdade. Ele inicia como 0. Como é 0, ele não pula essa instrução. Se ele fosse 1, ele pulava e ia para o subtrai. Então, aqui, olha. Ele pula a próxima instrução se tiver nível lógico 1. Como ele é nível lógico 0, como iniciou, ele vai para o soma. Se a gente for para o soma, ele faz toda a parte de incrementar, move, faz uma subtração do W, do contador com o W. Então aqui, ó, que eu vim para cá, ele vem para soma. Então ele incrementa, faz o incremento aqui. E aí ele faz o quê? Ele faz o contador menos o máximo. Fiz o contador menos o máximo. Essa parte aqui, o que ele vai pegar? Ele vai pegar se o resultado dessa aritmética for zero, então aqui, ó, se o resultado dessa aritmética estiver em nível lógico zero, ele pula a próxima instrução. Entendeu? Então, assim, se eu comecei com 1, ele soma 1, vira 2. 2 menos o máximo não vai dar 0, né? Porque o máximo é 9. Então, ele vai dar negativo. Então, isso aqui não vai pular. Quer dizer, isso aqui vai pular isso aqui. Entendeu?
Então ele pula o controle, ele não seta o controle e vem para atualiza. E aí ele atualiza, que é a parte aqui do controle, então ele não o contador menos o máximo, ele não é 0, então ele vem, atualiza todo o port B, que é atualizar o port B. Então se ele virou 2, ele atualiza, então fica 1, 0 aqui, 1, 0. E aí ele vem para o atualiza, beleza? No atualiza ele vai ficar verificando se o botão continua pressionado. Se ele continuar pressionado, ele volta para a instrução anterior. E aí ele vai fazendo isso até que você tire o pressionar. Então tirei o pressionar, o botão está em nível lógico alto, ele pula isso aqui e vem para o main. E aí ele volta para toda essa rotina até chegar no 9. A hora que chegar no 9, ele vai ver... A hora que chegar no 9 aqui no contador, ele vai ter setado o controle como 1. Então, no soma, vai ser 9 menos 9, ele vai dar 0, né? Então, ele não vai pular essa instrução. Porque aqui o que acontece? Olha, o bit Z do registrador, status, de acordo com o manual, é 0 quando o resultado aritmético for diferente de 0. E aqui, ele pula quando o registrador for 0, quando o resultado der 0. Então, qualquer número que for diferente de 0, ele vai se transformar em 0 e vai pular isso aqui. Mas quando ele for 0, ele vai transformar isso aqui em 1 e ele não vai pular isso aqui. Ele não vai pular a instrução. É meio complexo, mas é essa parte aqui do status, ele é um pouquinho complexo mesmo. Mas como está no 9, 9 menos 9 vai dar 0. Se ele der 0, ele vai setar isso aqui em 1. E como é 1, ele não pula essa linha. Não pulando essa linha, ele muda o controle para 1. E aí o que acontece? Na próxima vez que ele for rodar, o controle vai ser 1. Ele vai entrar no subtry, que é essa parte do código aqui. E é a mesma coisa do soma, só que a única coisa que muda é que você vai estar decrementando. Você vai mover, então imagina, ele vai 9, 9, 8, 7, e aí o que vai acontecer? Você vai ter o contador, por exemplo, vamos contar que é 9, 9 menos o que tem no W, e o que tem no W é o mínimo, então 9 menos 1 vai dar 8. E aí ele entra nisso aqui, então 8 ele não vai mudar, ele só muda quando for 0. Então, como é 9 menos 8 não vai ser 0, beleza, ele continua não e só atualiza. Então ele só vem e atualiza. Ele vai mudar quando for 1 menos 1. 1 menos 1 é 0, então ele muda o controle para 0. E aí ele executa tudo isso. Então no código vai ficar assim. No display ele vai ficar assim. Dou um play. Beleza. Inicia em 1, beleza, inicia em 1. Lembra que é o tipo up, então ele vai ficar em 1 aqui. Quando eu coloco o nível lógico 0 no botão, ele muda. Se eu estiver segurando, ele continua naquela rotina. Se eu soltar, beleza, eu clico de novo, vai 3, 4, 5, 6. Lembrando que ele está obedecendo nesses bits aqui. 7, 8, 9. A hora que chega no 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2. Então, essa parte de subir e descer, ele vai ser controlado pelo... Aqui que não vai mostrar, mas pelo controlador. É isso, galera. Qualquer coisa, vocês perguntam aí.